Olá, meus irmãos. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Segundo Samuel, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho!" Então Joabe foi à casa do rei. Ele disse: "Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus o Senhor que amanhã de manhã nenhum deles estará ao seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida." Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para a sua casa, e em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: "Porque vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou-os dizer a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei, também Ziba, que trabalhava com a família de Saul. Foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: "Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje."
Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abisai e ao seu filho Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele me contou mentiras, ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul seria dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Maanaim, ele o havia sustentado. Barzilai disse o rei: Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustentarei. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais. Por que iria para Jerusalém com o Senhor? Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimão, meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei para ele tudo o que você quiser, e farei por ele qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente.
Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós fomos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi! Não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicrim se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terras e encostadas nas muralhas, e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro:
Escutem, escutem. Digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: Você é Joabe? Sim, sou, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: Antigamente costumavam dizer: Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicrim, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele para cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o conselho ao povo da cidade e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Cefa era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Amém, irmãos. Aqui encerramos, irmãos, a nossa leitura deste domingo de hoje. 5 capítulos com muitas situações diferentes, desde a revolta de Absalão, desde a fuga do rei Davi do seu próprio filho, fugindo do seu próprio filho, porque já estava obstinado a matar o rei e a se colocar no lugar dele. Desde também a sua volta, né? A volta de Davi para Jerusalém, para reinar de novo sobre Israel, porque Absalão havia morrido, como um juízo, um castigo de Deus na vida dele por ter se revoltado contra o reinado do seu pai. E tantas outras revoltas de Seba, a maldição, irmãos, de Simei. Quantas coisas aconteceram nesse período dos 5 capítulos. E o que mais me chamou a atenção, irmãos, foi a questão de Simei. Simei foi enviado para estar amaldiçoando. Ele se colocou para estar amaldiçoando o rei. Isso muito me chamou a atenção. Porque o rei, apesar de estar naquela jornada de fuga do seu filho, porque ele não queria se levantar contra o seu próprio filho. Afinal de contas, era filho, era seu sangue. Então, ele não queria isso, então ele fugiu. E Simei vinha amaldiçoando o rei, tacando pedra no rei. Nossa, e realmente quem estava com ele disse: por que você está ouvindo essas maldições? Mas, irmãos, o que me chamou a atenção foi que, oh meu Deus, quantas das vezes na nossa caminhada não vai ter apenas aliados, vai ter pessoas que vão ser usadas pelo inimigo para estar nos afrontando, para estar
nos caluniando, nos apedrejando, mas devemos continuar a nossa jornada. Devemos continuar seguindo nos caminhos do Senhor. Mesmo que seja fugir do mal, como aqui Davi estava fugindo do mal, daquele grande mal. Nós estamos na nossa fuga do mal, irmãos. A fuga do pecado, de estar fazendo o que agrada a carne. Mas nós sempre seremos afrontados, caluniados, apedrejados, amaldiçoados. Mas que Deus nos guarde, irmãos, para que tenhamos esse controle espiritual, emocional, de estarmos na dependência do Senhor, sabendo que o Senhor está vendo tudo e que Deus nos guarde para permanecermos fiéis na presença do Senhor. Essa, irmãos, foi a meditação do meu coração, foi o que mais me chamou a atenção. Mas o Espírito Santo de Deus pode estar te chamando a atenção para outra parte da leitura e que o Senhor fale a você exatamente o que você precisa ouvir. Amém? Deus abençoe o seu dia. Sejamos todos revestidos da graça do Senhor, porque a graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Deus abençoe, fiquem todos com Deus, tenham um dia de paz. E amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta para a nossa leitura. E eu já ia esquecendo de novo, irmãos, o nosso projeto. Olha aqui o nosso potinho com os nomes para o sorteio. Será a última semana do mês de março. E nós estaremos sorteando então a nossa segunda Bíblia, que será em comemoração ao nosso terceiro messário. Oh, meus irmãos, que Deus abençoe. Vamos fazer torcida, porque Deus quer surpreender mais alguém neste mês, neste messário. Então, vamos lá, deixe o seu comentário, deixe uma mensagem que glorifique e engrandeça o nome do Senhor, deixe uma mensagem de conselho para os irmãos, que venha edificar os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos, mais uma vez, fiquem com Deus e até amanhã. A paz.